Hoje eu vou revelar o cronograma de língua portuguesa do plano de estudos do curso Português Completo. Oiê, bem-vindos a mais uma aula do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Muita gente pensa assim, eu vou começar a estudar, este vai ser o meu ano, mas aí já desanima porque não sabe como começar. E é por isso que nesta aula eu vou revelar a melhor ordem para estudar língua portuguesa. Eu vou mostrar para você o plano de estudos que tem dentro do curso Português Completo, que faz parte do nosso curso. O que tem nesse plano de estudos? Tem todas as videoaulas que você vai assistir na ordem exata, o que você precisa fazer depois de assistir as videoaulas, em que momento você vai revisar, em que momento você vai fazer os simulados, tem tudo tintim por tintim, passo a passo, até o número de horas que você vai gastar para assistir às videoaulas, para fazer aquelas atividades. E falando em curso português completo, ele está com desconto, o link está na descrição deste vídeo. Então, vamos ao nosso plano de estudos. O primeiro módulo do curso é sobre fonética e fonologia. Você vai estudar aqui as letras, os fonemas, os encontros vocálicos de tongo, tritongo, hiato e os encontros consonantais, os dígrafos. Você vai estudar tudo isso. Esses assuntos servem como base para você entender os próximos assuntos. Por isso, você precisa começar por aqui. Então, eu quero começar por acentuação. Não vai começar por acentuação, porque se você não estudou antes o que é um ditongo, o que é um hiato, você não vai entender as regras de acentuação, beleza? Então, nós temos aqui, módulo 1, fonética e fonologia. Aula sobre letras e fonemas, aula sobre encontros vocálicos, consonantais e dígrafos. Aqui, o que está em rosinha são aulas extras. Então, nós temos aqui aula extra, encontro consonantal ou dígrafo, aulas para você tirar possíveis dúvidas. Muito bem. Tá vendo aqui? Tempo estimado, 1h20, tempo estimado para você finalizar aí essas aulas do módulo 1. Isso você vai fazer no primeiro dia, só para mostrar como funciona o nosso plano de estudos, mas, como eu já disse, é ajustável. Depois de você vai sempre ver que tem questões comentadas depois de algumas aulas, né? Você assiste ali a uma aula, ou a duas, ou até a 3, depois precisa fazer questões comentadas. Essas questões comentadas são questões de fixação. Você estuda um conteúdo e depois resolve questões sobre aquele conteúdo para fixar, para saber se você realmente entendeu. Muito importante que essas questões tenham o gabarito comentado. Tem gente que adora ficar resolvendo questões, mas não tem o gabarito comentado, só consegue ver ali se acertou ou se errou. Aí não resolve muita coisa, não é mesmo? Porque você não aprende enquanto resolve as questões. Por isso, é importante que você resolva questões que tenham o gabarito comentado. No curso Português Completo, são mais de 1000 questões com gabarito comentado. Todas essas questões comentadas têm o gabarito comentado, claro, como o próprio nome já diz. Próxima aula, divisão silábica. Você precisa saber dividir as sílabas. Isso é importante também para acentuação. Mas divisão silábica não costuma cair no meu concurso. Beleza, não cai divisão silábica, mas cai acentuação. Você precisa saber dividir as sílabas para entender as regras de acentuação, beleza? Por isso que eu falo, tem uma ordem adequada e você precisa seguir. Depois vem a aula sobre acentuação gráfica. Aqui, aulas extras, proparoxítonas eventuais. Esse é um assunto que as pessoas sempre me perguntam. Professora, história é paroxítona ou proparoxítona? Então, aqui nós temos uma aula só sobre proparoxítonas eventuais. Outra aula extra, ortoépia e prosódia. Agora vem o momento da revisão. Veja, você não pode estudar todo o conteúdo de língua portuguesa e depois deixar para fazer a revisão lá no final. Não, você precisa ir dividindo as revisões. Estudou um bloco, faz a revisão. Como eu faço revisão, professora?
pegue um caderno, reserve um caderno só para a língua portuguesa. Faça as suas próprias anotações, escreva o que você entendeu, escreva os principais pontos daquele determinado assunto. Escrever é uma excelente forma de aprender, e isso faz parte da revisão. Muito bem, terminou de fazer? Olha só, o simulado vem agora. Eu estou explicando tintim por tintim, depois eu vou mais focada nos assuntos, né? Mas por quê? Porque didaticamente, né, para você aprender, é importante que você, primeiro, assista as videoaulas, faça as questões sobre aquele determinado tema. Então, vá acumulando os assuntos e só depois faça os simulados. O que tem nos simulados? As questões são apresentadas de forma mais misturada. Então, as questões pegam mais assuntos. Aqui, nesse simulado, no final do módulo 1, vai ter questões sobre todos os assuntos que você estudou ao longo do módulo 1, beleza? Então, essa é a diferença das questões comentadas, que são questões de fixação sobre um determinado assunto, para os simulados. Nos simulados, você encontra questões sobre mais assuntos. Depois de estudar fonética e fonologia, você vai estudar ortografia, você vai estudar o emprego das letras. Será que é com X ou com CH, com S ou com Z? Você vai estudar também o uso do hífen. Tem hífen? Não tem hífen. Esse é um assunto crucial do novo acordo ortográfico, que ainda cai muito em provas de concursos públicos. Então, reserve um tempo para estudar as regras do novo acordo ortográfico, como era, como ficou, o que mudou depois do novo acordo ortográfico. Agora chegou a hora de estudar morfologia. Comece pela formação de palavras. Aquela história de prefixo, sufixo, derivação parassintética, composição. Então, estude formação de palavras. E depois você vai estudar as classes de palavras. Lembra daquela história? Análise morfológica? Então, quais são as classes de palavras? Nós temos aqui substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, e é importante dar muita atenção aos pronomes relativos, que caem muito em concursos públicos. Verbos, e aí depois de estudar todas essas classes de palavras, você precisa fazer uma revisão, viu? Não vai estudar todas as classes de palavras direto assim, sem revisão. Dá uma quebradinha para se certificar do que você está aprendendo, beleza? Verbos. Depois, advérbios, preposições, conjunções. Conjunções é um assunto muito importante em concursos públicos. Os concursos públicos exploram demais esse assunto de diversas formas, principalmente em relação aos sentidos estabelecidos pelas conjunções. Depois, numerais e interjeições, que são assuntos menos cobrados pelas provas de língua portuguesa. Faça uma revisão depois de tudo isso, retome seu fôlego e vamos para a próxima parte. Neste momento, é muito importante que você se certifique de que aprendeu as classes de palavras, de que sabe diferenciar um substantivo de um adjetivo, para que você possa começar a estudar sintaxe. Aqui, tudo começa a ser um pouco mais complexo, mas se você está com uma boa base, aprendeu tudo direitinho, você não vai ter grandes dificuldades aqui, beleza? Então, vamos começar aqui com os assuntos de sintaxe. Primeiro, não vai começar a estudar análise sintática. Você precisa saber a diferença entre frase, oração e período. Precisa diferenciar um período simples de um período composto. E por que é tão importante que quando você chegue a este momento, você saiba o que é um verbo. Porque se você não souber identificar o verbo da oração, tudo a partir de agora, você não vai saber mais nada. Então, precisa saber direitinho identificar o que é um verbo, diferenciar uma forma verbal de um substantivo, por exemplo. E aí sim, você vai saber o que é uma oração, o que é um período simples, o que é um período composto, para conseguir avançar.
Vamos lá, frase, oração e período. Depois você vai estudar sujeito e os tipos de sujeito, predicado e os tipos de predicado, complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. E aí você faz uma revisão, tá bom? Revisão é muito importante. Você termina de estudar sobre sujeito e tipos de sujeito, por exemplo, precisa fazer as questões de fixação, ok? Vamos seguir? Ainda aqui nos termos da oração, adjunto adnominal. Aí, em seguida, tem aqui uma aula extra muito importante. Adjunto adnominal ou complemento nominal, porque isso pode causar confusão. E são essas questões que podem causar confusão que as bancas de concursos públicos gostam de cobrar. Então, por isso, a gente tem tudo detalhadinho aqui. Muito bem, aí outra aula extra. Adjunto adnominal ou predicativo? Para você não ficar com nenhuma dúvida. Então, precisa esclarecer tudo direitinho para avançar. Adjunto adverbial, aposto, vocativo, e aí faz uma revisão para fechar essa primeira parte de sintaxe. A primeira aula do módulo Sintaxe 2 aqui do curso Português Completo é importantíssima. Todas as aulas são importantes, né? Mas essa é sobre a diferença entre orações coordenadas e orações subordinadas. Porque muita gente erra quando começa a estudar período composto, porque já começa estudando orações coordenadas, depois vai para orações subordinadas e não sabe a diferença entre uma e outra, fica decorando conjunções e isso não serve para muita coisa. Você precisa saber qual é a diferença entre orações coordenadas e orações subordinadas antes de começar a estudar essas orações. Por isso, nós temos aqui a aula orações coordenadas ou subordinadas, porque tem o lance lá de ser independente. Ah, mas tem sentido, a frase tem sentido, a oração tem sentido sozinha, mas ela é subordinada. Como é que é essa história de... Aqui, nesta aula, eu explico direitinho a questão da independência sintática nas orações coordenadas e da dependência sintática nas orações subordinadas, beleza? Então, vamos lá. Quando você sabe a diferença entre os dois tipos de orações, você começa ali a estudar orações coordenadas. Depois as subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas, subordinadas adverbiais e depois disso tudo, você vai estudar as orações reduzidas, que os concursos públicos também gostam muito. Ainda na parte da sintaxe, você vai estudar concordância verbal, concordância nominal, regência verbal e nominal. Depois você vai estudar vírgula. Veja, vírgula é um assunto importantíssimo. As provas adoram cobrar vírgula. Aí muita gente começa a estudar pela vírgula, mas não pode. Se você não estudou antes os termos da oração, se você não estudou antes o período composto, as orações coordenadas, as orações subordinadas, você não vai entender as regras de vírgula. Por isso, é tão importante que a vírgula esteja aí, depois que você estudou todos os assuntos relacionados à sintaxe. Então, não pode começar a estudar vírgula sem saber o que é o sujeito, o que é o predicado, sem saber diferenciar uma oração coordenada de uma oração subordinada. Por isso, vírgula está aqui. Todos os conteúdos estão colocados aí nessa ordem por um motivo que foi muito bem pensado, um motivo para você aprender e entender mesmo. Então, vírgula aqui, depois pontuação. Uma aula só sobre vírgula, né? Porque vírgula é complexo mesmo, é um assunto complexo. E depois a aula sobre os outros sinais de pontuação. Faz a revisão aí disso tudo para seguir adiante. Agora, um assunto mais leve, mas não menos importante, que é semântica. Semântica diz respeito aos sentidos das palavras. E semântica é um assunto muito cobrado nas provas, nas questões de interpretação textual. Então, é por isso é importante estudar com bastante cuidado esse módulo aqui sobre semântica. Conotação e denotação, figuras de linguagem,
sinônimos e antônimos, hiperônimos e hipônimos, homônimos e parônimos. Aqui, homônimos e parônimos também têm relação com ortografia. Então, são assuntos bem importantes aqui no módulo de semântica. Não vai passar e falar assim, isso daqui não serve para... Não, serve para muita coisa. E as questões de interpretação de texto estão muito relacionadas ao módulo de semântica. Eu separei um módulo aqui no curso Português Completo, que é o último módulo principal, e coloquei como título Assuntos Importantes. São os assuntos que mais aparecem nas provas, aparecem muito nas provas. São assuntos que você precisa deixar para estudar por último, porque precisa, né? É necessário que você tenha uma base teórica forte para entender esses assuntos. Por isso, esses assuntos estão aqui neste módulo chamado Assuntos Importantes, CRASE. Olha, eu quero fazer uma consideração, né? O concurseiro, o estudante de forma geral, fala assim, CRASE cai muito no meu concurso público, então eu vou começar estudando esse assunto que é tão importante no meu concurso. E aí começa a estudar, estuda, e fala assim, gente, não aprendi nada, não consigo entender, CRASE não entra na minha cabeça. Claro que não entra na sua cabeça. Por quê? Você precisa estudar outros assuntos antes. Você nunca vai entender CRASE se você não souber a diferença entre preposição, artigo. Você nunca vai entender CRASE se você não souber regência verbal, regência nominal. Então, são assuntos que precisam ser estudados antes de você começar a estudar CRASE. Se você tiver na sua cabeça esses assuntos já consolidados, CRASE vai ficar bem fácil, ok? Muito bem. Depois, variação linguística, tipos textuais, gêneros textuais, tipos de discurso, coesão e coerência. Coesão e coerência é muito importante, as provas cobram muito. Aliás, todos esses assuntos aí, todos os assuntos do curso são muito importantes, né? Vamos lá. Coesão e coerência é um assunto muito importante, também muito cobrado nas questões de interpretação de texto. Então, se você entende os mecanismos de coesão e coerência, as questões de interpretação de texto ficam muito mais fáceis para você. Seguindo aqui, funções da linguagem, flexão nominal, flexão verbal, vozes do verbo. Gente, vozes do verbo cai muito nas provas, porque esse assunto envolve vários outros assuntos, concordância verbal, tipos de sujeito, vozes do verbo, é um assunto muito importante mesmo. Colocação pronominal, precisa fazer as revisões, viu, gente? Eu não tô citando todas as revisões que você precisa fazer, mas não vai estudar 20 assuntos e deixar para fazer a revisão depois. Você vai fazendo as pequenas revisões, como eu já disse. Seguindo, funções do ser, funções do que. Função sintática do pronome relativo também é um assunto bem importante. E para finalizar o módulo aí dos assuntos importantes, o uso dos porquês, que está relacionado à ortografia. O uso dos porquês, é porque junto, é porque separado, tem acento, não tem acento. É importante você estudar e não só decorar, viu? Tem gente que decora. Mas por que separado com acento para pergunta? Por que junto para resposta? Não, não vai decorar desse jeito. Você precisa aprender, porque se você decorar, você vai errar na hora da sua prova. O curso Português Completo conta também com módulos bônus. O que temos nos módulos bônus? Módulos sobre redação, com uma aula sobre o texto dissertativo argumentativo, que é o texto mais importante para as provas, é o mais cobrado, e também uma aula sobre redação oficial. Alguns concursos exigem redação oficial no edital, então aqui temos também uma aula sobre redação oficial. Outro módulo bônus é o módulo de interpretação de texto. A interpretação é bem importante para as provas de concursos públicos, então aqui neste módulo
tem uma aula em que eu falo sobre os principais assuntos de gramática que ajudam você a interpretar bem um texto e também várias aulas com resoluções de questões de interpretação de texto, que essas questões envolvem textos verbais, não verbais, literários, não literários, ponto de vista do autor, significação contextual de palavras e expressões e resoluções aí de questões de algumas bancas, IBFC, VUNESP, FCC e FGV. Tá tudo aí tintim por tintim. E se você quer aproveitar a promoção do curso Português Completo, é só clicar no link do curso que está aqui na descrição. Eu desejo muito que você conquiste os seus objetivos. Um beijo, tchau, tchau!